Apesar da Bíblia ter testemunhos verídicos, qual o fenômeno que ocorre nas mentes dos crentes no cristianismo? Por que até agora no século XXI eles não conseguem compreender a Bíblia? São analfabetos funcionais. Os auto-intitulados cristãos adoram o seu inventado cristianismo, uma doutrina misturada, judaico-cristã, contra o evangelho da verdade de Cristo. Por isso, eles tornam-se nulos, anulam a libertação e o sacrifício de Cristo. Pois, ele libertou a humanidade das leis do judaísmo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo revelou a santa e perfeita verdade, sem religião. Ele não nomeou ninguém de cristão nem inventou o cristianismo. De fato, Cristo não batizava nem cobrava dízimo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. De fato, etimologicamente, o nome cristão vem de cristianos, cretino, estúpido, besta, não vem de Cristo, ungido. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela eclésia, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. É testemunhado claramente nas escrituras da Bíblia que o dízimo faz parte do judaísmo, do Velho Testamento, e não do Evangelho de Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Constatamos no Novo Testamento que o Redentor não era capitalista. Ele ensinou a comunhão, o comunismo, o compartilhamento. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Cristo não discriminava pessoas. Pecado é injustiça. O adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem discriminações, sem superstições. O crente em religião é místico, ignorante, estúpido, medroso, complexado, doente mental. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mas, tanto os profetas quanto os discípulos não alcançaram a sua ressurreição de consciência no juízo do Espírito da Santa Verdade como Cristo. Constatamos nos versículos que os discípulos eram confusos. Eles divergiam entre si mesmos, discriminavam as mulheres, e inventaram regras inúteis, até por uso de véu. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu.
Todos nascem puros, sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. A doutrina espírita é falsa. A inventada lei de karma, de bem e mal, não existe na natureza. Todas as coisas estão na harmonia da única força de coesão, na unidade do infinito. Sem bem nem mal. Os médios são videntes crédulos, enganados por espíritos impuros, soberbos, diabólicos. Seres diabólicos se acham guias superiores aos outros. Diabos fazem inúteis rituais, como o batismo. O único mestre humildemente iluminado na pura verdade é Cristo. A ilusão de orgulho é a morte espiritual, além da morte carnal, ela desliga o ser da natural realidade da vida. A satisfação, o prazer, nunca foi orgulho. Na justiça divina da natureza todos têm igual valor, todos são únicos, sem comparações, sem privilégios. Profecias são paranormais premonições psíquicas de fatos verídicos, sem religião. As divinações de fatos comprovam que a consciência espiritual ultrapassa mesmo o corpo mortal. Elas mesmas já certificam cabalmente a existência eterna do seu ser. Cristo alertou que no fim o seu evangelho eterno seria restaurado. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mesmo agora, depois da restauração do evangelho da verdade de Cristo, por causa da estupidez, por teimarem na idolatria, 2/3 ou 0,666 de seres não se salvam de juízo no final. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. A verdade não é doutrina nem filosofia. Ela não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. A verdade é perfeita, pura, intocável, imaculada, santa. A verdade é o Espírito Santo. Pessoas com amor próprio, esclarecidas na divina e perfeita luz da verdade, não seguem doutrinas inventadas, nem guias, nem fazem ritual e nem pagam dízimo. A divindade do ser humano é o seu amor. Quem alcança o verdadeiro amor não é preconceituoso, pois o amor real é incondicional. Pessoas preconceituosas são diabólicas, infernais, sem amor real. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali,
porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino divino na verdade não vem de forma exterior, mas no íntimo, de autoconsciência. Constatem que a dúvida já é estar perdido, e tolerar significa enganar-se a si mesmo. Cristo demonstrou a orientação, o norte, a rota, o único caminho de salvação no amor real, no equilíbrio mental. Não há caminho do meio. Não há purgatório, limbo, umbral, não há meia salvação de consciência. O ser se salva de juízo ou não. O vinho é uma bebida naturalmente fermentada, alcoólica, e Cristo bebia vinho. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que vem do seu íntimo e sai pela sua boca. Cristo orava isoladamente, não na sinagoga. Ele não guardava o sábado nem domingo, pois todos os dias são divinos. O dia foi feito para servir o homem e não o contrário. Todos os povos do mundo receberam revelações com o mesmo Cristo. Assim, eles inventaram as suas mitologias, com diversos nomes para ele, mesmo antes dele surgir no mundo. Os religiosos são incapazes de discernir a verdade. É vergonhosa a situação deles, pois são obviamente idólatras de inventadas ideologias inúteis. A religião é uma doutrina inventada pelo homem, não existe de fato na realidade da vida. Não há como se esconder o sol com a peneira. Contra fatos não existem argumentos. Apesar de existirem bilhões de galáxias neste relativo universo material, os arrogantes dizem que Deus não existe. Assim, eles desprezam até a evolução dos seres, e o fenômeno inefável de sua própria vida. Entretanto, eles mesmos também não conseguem enxergar uma simples bactéria sem microscópio. Ame a sua divindade na razão da verdade sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito.